Itinerante. Ventos que levam ao norte. Um podcast apresentado por Adventista Centro-Oeste. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Itinerante, Ventos que levam ao norte. Esse é um espaço para a gente discutir, trocar ideias, trocar alguns conceitos e experiências sobre a jornada cristã. E é claro que eu estou com convidados especiais, mas antes de chamar os convidados, deixa eu dar play aqui no meu timer, senão a gente fala e não termina de falar, a gente vai embora. Mas eu dou as boas-vindas novamente ao pastor Ali Jofran Brandão, presidente da Igreja Adventista aqui para o Centro-Oeste do Brasil. Muito trabalho, né, pastor? Uma área grande aí, né? É muito trabalho e ainda me põem para falar aqui num podcast, um desafio a mais. Mas estou feliz, eu gosto do tema, é bom estar aqui. E eu tenho certeza que a conversa de hoje também vai ser muito boa. Legal, pastor. Muito obrigado. Estou aqui também com a professora Eleni Vordel. É assim o seu sobrenome? Isto, Hosokawa Vordel. Japonês e depois inglês. Legal. E ela é a coordenadora pedagógica para as escolas aqui para a nossa região, né? Várias escolas. Quantas escolas, mais ou menos? Ai, quantas? Eu agora perdi as contas. 36. Ixi, são Muitas tantas. escolas. Eu estava 4 anos fora, fazendo um estágio para aprender sobre discipulado. Voltei agora e não atualizei os dados. Não, eu tenho dificuldade com números. Se você me perguntar meu RG, eu tenho dificuldade de dizer. Eu sou assim, números, eu me perco inteira. Mas sua E especialidade... olha, eu até esqueço quantos anos eu tenho. Não porque eu quero, mas eu lembro do ano que eu nasci e faço as contas. Tem Mas hora você que eu é não sei. professora de matemática, não? Eu amo matemática, mas não guardo números, acredita? Eu capacito professores de matemática e se você me perguntar quantos anos eu tenho agora, eu só posso dizer o ano que eu nasci e você faz o cálculo. Ainda bem que o nosso tema é discipulado, que Ainda já bem. é a sua área. Não, você viu que números eu já me perdi aqui. Queria dar as boas-vindas aqui no estúdio ainda para Abigail Pinheiro. Abigail, você tem só 25 anos, é universitária, está quase aí se formando em Direito, né? Está no nono período. Sim, graças a Deus. Prazer é meu por estar aqui também, compartilhando um pouquinho das nossas experiências assim, com Jesus. Legal, ela disse graças a Deus porque está quase terminando. É um período que o Paulo já passou por isso, né, Paulo? Paulo Graças a Deus. Estou liberto. se libertou desse fardo aí, né? Mas, o Paulo, ele já é psicólogo formado, ele tem uma atuação também no Instagram. Ele é um Instagrammer? Como que a gente te identifica aí? Instagrammer é o termo da juventude. Da juventude, né? Você tem a página Paulo Disse. Isso, Paulo Disse no Instagram. Paulo Disse. Então já me siga aí, deixa o like, seu joinha, e é isso aí. Isso aí, você vai dizer muita coisa pra gente, porque você é um dos nossos convidados para falar um pouco mais sobre discipulado. Eu também me aproveito para me apresentar. Eu sou o Guilherme Constante, o jornalista que está à frente, dirigindo esse podcast. E hoje, neste episódio, gente, nós vamos ter dar continuidade ao tema do episódio anterior. Este já é o 6º episódio, mas é o 2º que a gente está falando sobre discipulado. No episódio anterior, nós entendemos um pouco sobre o que Cristo ensinou para a gente, da importância de ter o trabalho como um discípulo, aprender com o mestre e replicar esses ensinamentos com outras pessoas. Outras pessoas é justamente o tema de hoje, a importância da comunidade, a importância de eu aplicar em outras pessoas os meus ensinamentos, aquilo que eu aprendi. Vamos aí então para mais uma discussão? Vocês topam comigo? Sim, estamos prontos. Bom, e antes da gente começar aqui de fato a nossa discussão, eu queria divulgar as formas que você que está ouvindo a gente tem de interagir com nossos conteúdos. Nossas 2 hashtags oficiais, hashtag itinerantecast e hashtag geração missionária. Já aproveito aí para passar para o Paulo, né, que tem muita atuação nas redes sociais, já aproveito para divulgar a gente aí, viu, Paulo? Lembrando que nós temos também o nosso site, o site da UCOB, deixa eu só achar aqui, já achei. ucob.adventistas.org/geracalmissionária/itinerante. Lá você encontra este episódio e outros temas e conteúdos online, pronto para você ouvir, baixar e compartilhar com quem você quiser. Bom, eu começo a discussão de hoje trazendo esse grande questionamento, por que a outra pessoa, o outro, as pessoas, a comunidade, todos esses elementos são importantes para o discipulado.
Aí é com vocês. Deixa eu começar por ele ali, Para é melhor, o ímpar. tem mais experiência. Eu vou escutar primeiro. Discipulado não é uma relação minha com Deus simplesmente. O discipulado, ele acontece dentro de um ambiente onde o outro faz parte do processo. Eu não consigo ser um cristão isolado, isso na normalidade. Obviamente, nós temos circunstâncias extremas onde o revelar-se cristão envolve uma série de riscos e nós temos o contexto isolado disto, mas o cristianismo pressupõe vida em comunidade. E se o cristianismo pressupõe vida em comunidade, o discipulado também envolve vida em comunidade. O discipulado não é uma coisa só eu e Deus. É Deus, eu e o outro. E eu acho que esse é o grande centro da nossa discussão no dia de hoje. Pastor, aquela imagem, então, de um sábio no alto da montanha, imagina aí, Paulo, um sábio no alto da montanha, vivendo isolado, ele não tem como executar a essência do discipulado porque ele não está cercado pela comunidade. Porque a comunidade transforma, né? Eu fico pensando assim, Deus já planejou o casamento e a gente melhora com o casamento, o relacionamento com o outro. Então, eu fico imaginando, se tem uma pessoa que vive isolado e mora sozinho, ele começa a ter tantas manias, porque não há o outro para confrontar, para olhar, olha, você viu como você agiu assim? E se fosse assim, entende? Então, quanto mais a pessoa se isola, mais ela vai ficando cheia de manias, chata, intolerante, crítica, porque ela precisa do outro para se desenvolver e crescer. A própria Trindade é um exemplo, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Na Trindade, a gente já vê um Deus trino que já nos é exemplo de uma comunidade, né? Eu lembro, gente, antes de passar para vocês, quando eu fui desempenhar meu primeiro trabalho, depois da faculdade, eu mudei de cidade, e na minha cabeça eu falei assim, eu quero morar sozinho. Já morei com os pais dentro de casa, fui para o internato, igual o Paulo também já passou pelo internato, e aquilo me trouxe à mente a ideia, eu quero morar sozinho, quero exclusividade. E essa minha ideia não se confirmou. Quando eu cheguei, já havia a determinação de que eu dividiria a casa, o apartamento, com mais uma pessoa. Mas aquela minha ideia, primeiro pensamento, ele foi totalmente contrário, porque foi vivendo com alguém, compartilhando as experiências, que eu me socializei melhor, comecei a fazer academia, estou até precisando voltar e viver com essas pessoas em comunidade, né? Para voltar esse dia a dia, mas quebrou esse meu paradigma. O viver em comunidade é muito importante. Você, Abigail, eu ia falar. Fala pra gente aí. Você tá o tempo todo cercado de pessoas, né? Sim, a gente é porque realmente eu amo missão. Mas, puxando mais ou menos o que a Neuli falou... Eleni. Isso. Nome bonito que você me deu, viu? Acho que eu vou dar no céu, quem sabe? No céu, quem sabe? Para o neto. Porque filho... Quando puxamos a ideia de ser discípulo de Jesus, a primeira coisa que vem na nossa mente é amar o próximo. Jesus, ele amou o próximo, ele atendeu às necessidades das pessoas. E por que com a gente seria diferente, né? E em 2018, eu tomei uma decisão de estar tão assim com Jesus, de entender essa importância da comunidade, que eu resolvi fazer um ano em missão. E ali, naquele um ano, eu entendi essa importância que é o relacionamento. O seu relacionamento não só com Deus, mas o seu relacionamento ali também com os seus irmãos ao seu redor. Quando a gente fala dessa palavra isolamento, acho engraçado que muita gente às vezes vai assim para a igreja, quer fazer isso checklist, ó, Deus, já estou aqui, estou ok, não preciso mais, já vim aqui, já li a Bíblia, já adorei e pronto, não preciso. Muita gente também até fala assim, eu vou ali para adorar a Deus, não preciso conversar com ninguém, porque eu estou chateado com aquela pessoa, sento ali no banco e vou para casa. Não preciso daquele relacionamento, porque o que importa é meu relacionamento com Deus. Quantas vezes... Isso acontece, mas você falando, eu lembrei dentro não só do contexto de família, Leni. Como você mencionou, Deus criou o homem em comunidade. Em comunidade. Lá em Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem. E depois diz, e Deus fez o homem, macho e fêmea os formou. Por que dois? Porque o homem só é completo na sua essência se ele tem o outro. Porque a essência de Deus é o amor.
E quando eu tenho o amor, Deus é amor. Sim, sim. Por isso ele se manifesta, ele é um Deus trino, porque a essência do amor está voltada para o outro. E nós, seres humanos, fomos feitos em comunidade e para viver em comunidade. E o discipulado não poderia ocorrer fora desse ambiente de comunidade que remonta a nossa origem e o propósito de Deus para a nossa vida. E nós podemos ver isso também, pastor. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, nós buscamos a Deus e, além disso, quantas vezes pedimos uma oração na igreja, ou ali no WhatsApp, ou então pessoas de fora que nem conhecem, às vezes, nossos princípios, mas sabe aquele ligamento que nós temos com Deus e pedem uma oração, porque é o testemunho que eu estou dando do meu relacionamento com Deus. E a partir do momento que eu tenho esse relacionamento com Deus, eu externo isso para as pessoas ao meu redor, eu tenho prazer, eu tenho amor de querer cuidar daquela pessoa, para ajudá-la a permanecer também na fé. Lembrando que o outro, a comunidade, não é apenas uma opção, é o objetivo, é a essência desse ministério, do discipulado, né? O relacionamento. Bom, a Abigail falou aqui que tem a experiência de viver em comunidade, está na faculdade. O Paulo vive cercado de pessoas, só que pela internet, Paulo. Você tem um ministério aí, como eu disse no começo do programa, do nosso podcast, @PauloDisse. Como que é essa experiência de estar cercado de internautas? O que isso significa para você, tendo como base, objeto de análise, o discipulado? Olha, o conceito de comunidade em rede social é um conceito recente, é um conceito extremamente moderno. Como é que você... A tecnologia ela nos possibilitou estar próximo às pessoas sem obrigatoriamente estar perto, né? Você pode estar próximo de alguém sem obrigatoriamente estar perto, mas as redes sociais também afastam pessoas que estão perto. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Como a mesma ferramenta aproxima você de milhares de pessoas que estão longe e acaba distanciando você justamente das pessoas que estão perto de você. Então, o conceito de estar em comunidade em rede social, não é? O conceito de discipulado em rede social é uma coisa nova, recente. Eu acho que, e diga-se de passagem, eu acho que faz parte até do processo de cumprimento de profecia, não é? Afinal de contas, quando você para pensar assim, como é que nós vamos alcançar tantas pessoas? Quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho de Cristo, né? Quantas pessoas ainda não conhecem do Evangelho? Como é que nós vamos alcançar tantas pessoas em tão pouco tempo, não é? De que forma hoje você consegue mandar uma mensagem que alcança milhares de pessoas? Um pastor, certa vez, estava falando comigo, eu encontrei até ele no campo da divisão sul-americana, não é? E aí ele falou comigo, Paulo, é uma responsabilidade muito grande que os influencers da igreja têm. Ele falou, olha, poucos pastores têm a oportunidade de falar para um público de 30, 40 mil pessoas, não é? Às vezes você leva anos para atingir esse público, essa diversidade de pessoas. Sim. E você, não é? Numa postagem você consegue atingir 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Então, quando essa foi a primeira vez, foi justamente no período de divisão sul-americana que eu vi esse número de pessoas reunidas num local só, 50 mil pessoas, e foi justamente nesse dia que caiu a ficha, né, da responsabilidade que justamente os influencers digitais têm, especialmente levando para o lado do discipulado, né? Agora veja, Paulo, Guilherme, aproveitando o que o Paulo está dizendo, eu acho que a gente precisa fazer uma diferença entre comunidade e agrupamento. Porque, por exemplo, eu posso ir à igreja e na minha igreja tem centenas de pessoas. São centenas de pessoas juntas. Grupo de pessoas. Mas esse grupo de pessoas necessariamente não vive em comunidade. O que nós estamos falando aqui é da vida em comunidade e não necessariamente de estarmos em um grupo. É essa relação com o outro que o discipulado verdadeiro, o discipulado bíblico, o discipulado do exemplo que Cristo Jesus nos deu, que exige, como diz o tema do nosso podcast, como sendo o barco que nos conduz naquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, essa relação, ela pressupõe uma intimidade. Eu gosto de pensar em uma metáfora disso com relação a casa e lar.
no Brasil, no nosso português, casa e lar, embora sejam coisas distintas, elas se alternam no significado. Quando eu digo, eu estou com saudade de casa, e eu que viajo muito, é comum dizer, eu estou com saudade de casa. Mas, na realidade, eu estou com saudade das paredes, do telhado, Não, eu estou com saudade daquilo que eu tenho naquele lugar. E o que é que eu tenho naquele lugar? É o lar. É a minha relação com as pessoas que eu estou vivendo ali. E, por outro lado, eu posso ter a casa e não ter um lar. Porque a minha relação com as pessoas que estão naquele ambiente não é uma relação de proximidade, de intimidade, onde o amor é o grande vínculo que conecta as vidas dentro desse processo. Então, pensar no discipulado dentro de um ambiente de comunidade, isso quer dizer que eu vivo uma relação de intimidade, de proximidade, onde a minha vida se conecta com a tua vida, onde o meu amor, ou o amor de Deus na minha vida flui na direção do outro, e isso nos põe numa relação de reciprocidade. Esse é o ambiente de comunidade onde o discipulado deve acontecer. E olha só que interessante, professora. A gente está aqui com uma professora, com uma universitária. Paulo, quanto tempo que você saiu da faculdade aí? Já se formou? 5 anos. 5 anos, mais ou menos o tempo. Você é velho, hein, Paulo? Rapaz, eu pensei que você fosse mais novo, rapaz. Eu formei novo, na verdade. Formei direto, então, né? Formei direto. Você ainda está novo, né, Paulo? Isso aí, estamos novos. Mas, esse ambiente da educação, da sala de aula, ele é muito importante para o ensino. Talvez a professora aqui tenha mais condição de falar sobre isso. Eu já fiz um curso à distância. E o fato de não estar em comunidade, não estar numa sala de aula, cercado de pessoas, não estar vendo o professor ali na sala de aula, me tira um pouco a referência. Então, nesse ambiente escolar, né, educacional, para o jovem que está ouvindo a gente agora, que está na escola, que está na faculdade, no ambiente universitário, a sala de aula te permite conversar com o professor. Você passa a admirar o professor, não só pelo conteúdo e pela aula, mas quando você o encontra no corredor, você o encontra no shopping. O viver em comunidade para esse ambiente educacional, ele é importante. Talvez à distância você não tenha essa experiência, né? Então... E você acredita que tem alunos que dizem que o que mais gosta de ir à escola, uma pena, né? São os amigos que ele vai se encontrar com os seus amigos. E aí não é necessariamente, às vezes, nem o ensino em si, né? Falando da importância de comunidade e de como isso faz com que a pessoa permaneça firme, eu me encontrei com uma amiga, hoje ela é minha amiga, né? Mas eu encontrei com uma pessoa numa situação que não era para eu estar ali. Sabe quando Deus faz com que você se engane com a data de um aniversário, numa invasão em Brasília, não era para eu estar naquele local, eu me enganei. E quando eu fui distribuir os livros missionários naquela invasão, eu encontrei com a Jéssica, hoje minha amiga. E sabe qual é a história dela? Ela se converteu, conheceu a Jesus e, acho que na adolescência, saiu da igreja, ela participou de desbravadores e tal. E nesse ínter ela mudou de localidade, foi para outro bairro. Quando ela mudou e foi para o outro bairro, ela chegou numa igreja que ela não tinha laços, amigos. E ali ela ficou muito sozinha, daí já estava com um relacionamento com uma pessoa. E como ela não criou vínculo ali, nem não sentiu-se parte dessa comunidade, o que ela fez? Se afastou completamente. E quando eu encontrei, eu digo, eu preciso de alguém para desenvolver a minha fé, que eu possa encontrar, abrir meu coração. Precisa de ver, ela já decidiu se rebatizar este ano, porque agora ela encontrou uma comunidade de apoio e ela sabe que tem pessoas que a amam, que ela possa abrir o seu coração, ela faz parte, ela pertence. Então, nem sempre basta a proclamação do Evangelho. Eu acho que é importante termos a proclamação, mas nós precisamos ter esse cuidado, essa comunidade, porque é na comunidade que fortalece a nossa fé, que a gente aprende com o outro. O que eu não... Um ponto forte que eu tenho, eu compartilho, eu admiro ela, por exemplo, a Abigail, por um aspecto que eu não tenho. Nessa convivência a gente se fortalece e aprende mais de Jesus. Jesus, ele tinha 12 discípulos, ele chamou ali 12 discípulos, mas nós temos citações bíblicas onde revela que ele tinha muitos seguidores, mais pessoas engajadas nesse ministério. Pastor, biblicamente, o que significa esse grupo de homens, né? Eles não resolviam todos os problemas, mas ali eles aprendiam, estavam observando essa sala de aula fora da sala de aula, essa aula fora da sala, né? Jesus ali tinha praticamente um time de futebol, ainda tinha, se fosse jogar, tinha um reserva ainda. Então ele tinha um time, ele vivia em comunidade.
E o seu ministério foi baseado com essas pessoas, né? É interessante, talvez o Paulo tenha alguma informação sobre isso, mas eu li recentemente por que Jesus escolheu 12? E a pessoa argumentava dizendo que 12 é mais ou menos o número de pessoas com quem a gente consegue fazer conexões profundas, reais. Jesus pregava para a multidão, alimentava a multidão, pregava para essa multidão. Jesus tinha vários discípulos, mas ele se concentrou em 12. Dos 12, haviam 3 que eram mais próximos dele. E dos 3 havia um que era tão íntimo dele que se inclinava, quando ele sentava, se inclinava junto ao seu peito. Por quê? Porque a necessidade ou a capacidade de nos conectarmos profundamente com o outro, ela não acontece embora as redes sociais nos permitam influenciar milhares de pessoas, mas se conectar profundamente com alguém exige essa proximidade e tem a ver, talvez, com essa capacidade. É bem interessante se a gente pensar que o produto do discipulado vai gerar um cristão que é semelhante a Cristo Jesus, e isso traz à tona como Jesus viveu, como Jesus se relacionou, o tipo de atitude de Cristo Jesus dentro desse contexto, que vale muito a pena a gente lembrar. Eu tenho que imaginar que o cristianismo, o viver do cristianismo acontece na vida em comunidade e o outro tem um papel nesse propósito. Porque se eu tenho que ser como Cristo e Cristo amou, eu preciso amar como Cristo amou. Aliás, amar como Ele amou é um pré-requisito para ser discípulo dele. Então, eu preciso do outro para ser igual a Cristo Jesus. E essa relação é uma relação interessante, porque não é a relação de que eu sou, eu tenho, eu posso, eu sei, eu ensino. Eu estou certo, você está errado. Mas nós aprendemos juntos nessa caminhada, porque eu e você e Cristo somos aquilo que nós chamaríamos de igreja, dentro desse ambiente, onde cristão vive com cristão ou com aquele que ele está buscando fazer um amigo para si e um amigo de Cristo Jesus. Por isso, eu preciso de você e você precisa de mim. Legal. Diga, Abigail. É bom a gente, às vezes, também pensar como Cristo conseguiu, como Jesus conseguiu, né? 12 discípulos. E, às vezes, nossa dificuldade é conseguir uma pessoa para a gente cuidar. Quantas vezes, assim, eu já vi pessoas falando que, mas eu não tenho tempo para estar com tal fulano, eu posso estar fazendo missão porque eu já estou ajudando, né? Eu vou fazer a minha parte. Mas aí você começa a dar várias desculpas, não tem tempo para cuidar daquela pessoa. E aí você fala, e a faculdade? Lá dentro também é o seu campo missionário para você estar ali discipulando uma pessoa para estar cuidando. O que a maioria dos jovens, né, e até a gente como igreja percebe que muitas vezes a gente quer ganhar as pessoas, mas não quer permanecer com elas, realmente cuidando. E aí você que nem quando vamos fazer missão Caleb, tem uns 15 dias, e aí depois termina, a pessoa realmente sente falta. E muitas vezes é isso, a pessoa só quer aquele carinho, aquele cuidado, mas além disso, de você continuar permanecendo com ela, mostrando o amor de Jesus, mostrando os princípios de Jesus e falar assim, não, você caiu, eu tô aqui do seu lado, você está pecando, não, Jesus perdoa, vamos continuar juntos. Muitas vezes é na metade desse caminho que a pessoa desiste, ou sai da igreja, ou não quer mais nem viver em comunidade. Ele foi convencido, porque ele foi convencido, mas ele não vive com um cristão ali próximo junto dele. Eu sei que você é líder de desbravadores, você tem um grupo de meninas que você cuida. Como é que é essa questão de comunidade? Como é que elas se ajudam? Conta um pouquinho sobre a tua experiência. Eu vou contar porque antes do Desbravador eu jogava, isso é uma confissão mesmo, eu jogava muito Desbravador. Era um ministério assim que eu não tinha realmente, falava assim, Jesus, não tenho realmente capacidade, deixa eu fazer as outras coisas que eu gosto, eu sou muito ingênua, né? E eu lembro que no ano Missão eu conheci o Desbravadores, porque a nossa função ali era justamente fazer nascer um clube de desbravadores, justo um ministério assim que eu não lidava mesmo, não tinha experiência. E aí, quando uma
criança falou assim, olha, tia, eu vou me batizar, mas com uma condição. Ela já tinha aceitado a Cristo, tudo, entendeu o sábado, tudo. E aí ela falou assim, com uma condição. Aí eu, não, tudo bem, né? Já chegamos aqui, qual condição? Aí ela, que eu seja batizada no Campuri do Desbravadores. E eu comecei a ver, poxa, que ministério forte, sabe? E aí, quando eu voltei para Brasília, eu orei, comecei a entrar no clube, só que eu ainda não senti aquilo de, é realmente meu ministério. E eu lembro que no primeiro dia eu falei assim, Deus, eu vou lá, mas é só para avisar mesmo para o diretor que eu estou indo, dei minha palavra, eu vou estar aqui ajudando e depois eu vou embora. Só que foi um momento muito difícil que eu estava passando na minha vida, mas mesmo assim eu mantive a minha promessa de que iria no clube. E eu lembro que no primeiro dia, um abraço de uma menininha fez eu realmente assim, enxergar a importância desse ministério. E fez eu realmente ver assim, como Deus, através desse ministério, consegue trazer essa importância do discipulado. Porque hoje, eu, como conselheira, ajudando, eu vejo muito essa diferença. Eu sou um exemplo para elas, mas elas também são um exemplo para mim. Tantas vezes cheguei... Essa relação sua com eles, a aproximação sua deles, a sua vida com a vida deles, é que forma o ambiente para que o discipulado aconteça. E assim, é um prazer, porque hoje eu encontro prazer de ir ali naqueles domingos, porque eu sei que vai ter aquela relação, até com elas também. Se uma falta, eu vou atrás e pergunto, por que você faltou? Tia, porque eu tô triste, não sei, tô com depressão. E aquele momento que você vai criando aquela permanência de cuidar da pessoa, de trazer ela para sua vida e você também se permitir entrar na vida dela. E cria vínculos, né? Fortes, cada vez mais fortes. Ô Paulo, eu queria ouvir de você, na sua área profissional de atuação, aí na psicologia, você tem como trazer para a gente os benefícios dessa convivência em comunidade? A gente está refletindo muito aqui nos conceitos, né? Quero fazer algumas observações. Primeiro, eu queria fazer uma observação sobre a fala do pastor, não é? Que ele estava justamente falando sobre o fato de Jesus ter escolhido 12 discípulos. E é interessante isso que o senhor falou, porque nos anos 90, um cientista britânico chamado Robin, acho que era Dunbar, ele era psicólogo e antropólogo. E ele era evolucionista, na verdade, era um antropólogo evolucionista, e ele costumava fazer correlações entre as relações sociais e o tamanho do cérebro. E ele costumava dizer que a pesquisa dele apontava que quanto maior o cérebro, maior o círculo de amizades, né? Esse era o padrão de formulação da pesquisa dele. E segundo ele, o cérebro humano conseguia manter um contato com no máximo até 150 pessoas. E aí essas pessoas eram subdivididas em grupos mais próximos. E para esse cientista, o cérebro humano, uma pessoa poderia ter no máximo 10 amigos, assim, amigos próximos. Isso foi uma pesquisa da década de 90. E aí em 2007... um outro camaradinha veio aí, e aí ele fez outra pesquisa. O nome desse outro cientista era McCarron. E aí ele, em 2007, passou a analisar ligações telefônicas. Ele analisou históricos de ligações. Ele não tinha acesso às pessoas que estavam fazendo as ligações, mas eles sabiam que era um número de pessoas particulares. E ele começou o estudo em 2007, e foram analisadas, a equipe dele, né, analisou mais de 6 bilhões de ligações. Eles tinham um programa, um algoritmo para fazer essas análises, e eles analisaram as conversas de mais de 35 milhões de pessoas. Isso foi na Europa. E aí eles descobriram que as pessoas, elas ligam mais, elas têm para 4 pessoas. Todo mundo tem um número médio de 4 pessoas próximas que você acaba se comunicando mais. E a pesquisa dele apontou para um resultado parecido com o da década de 90. Foi um resultado próximo. Ele determinou que uma pessoa, ela costuma ter entre 1 e 15 melhores amigos. É um número que flutua pode ir de 1 a 15. Você não pode ter mais do que 15 melhores amigos. Nunca. Você não pode ter mais do que isso. Então, o número ideal, por incrível que pareça, é entre 10 e 12. Que chega muito próximo da pesquisa que foi feita na década de 90. E também é justamente o número de discípulos que Jesus teve, né? Que foram 12. Uma pessoa não pode ter mais do que 12 melhores amigos. 15 no máximo, e mais do que isso é impossível. E ele determinou também que uma pessoa,
Você pode se relacionar com milhares de pessoas, mas você nunca vai conseguir ser próximo do que mais de 100 pessoas. A gente não consegue se conectar com mais do que 100 pessoas. Você pode até ser colega, assim, de vista. Teu contato, né? Mas você não consegue se relacionar com mais do que 100 pessoas. E isso é a primeira observação que eu queria fazer em cima da fala do pastor, que eu achei uma fala muito interessante. E segundo, é uma fala em cima da professora. A professora Eleni, ela falou isso no comecinho do podcast, na verdade, né? Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Não é que viver em relação é uma coisa que melhora a gente, não é? Por exemplo, o casamento melhora o indivíduo, viver em comunidade melhora o indivíduo. Uma pessoa que vive só, ela fica em si mesmada, ela passa a desenvolver algumas manias, porque a gente precisa muito, não é da ponderação do outro, da correção do outro, mas eu queria fazer uma observação em relação a isso. Viver em comunidade só é benéfico para o indivíduo quando o indivíduo permite, também existe essa prerrogativa, não é? O casamento, eu concordo que o casamento ele é essencial para a felicidade do ser humano, e isso para mim é uma certeza absoluta, não é? Você tá noivo, né, Paulo? Quando você se permite, né, ser feliz no casamento. Você tá noivo, inclusive, né? Tô noivo. Graças a Deus, graças a Deus. Não, é que ele tá falando como casado, né? Já tô adiantando o assunto. Vai melhorar muito de vida, mas, assim, quando ele se permite, né? Da mesma forma que você precisa se permitir estar em comunidade, não é? É uma prerrogativa sua. Você, por exemplo, aceitar uma correção do outro, não é? O padrão de normalidade, ele é definido sempre pela maioria, isso é uma coisa que a gente sabe, né? Então, para estar dentro do padrão, você tem que estar em vivência com a maioria para você saber como se portar e etc. Mas isso também é uma prerrogativa sua, não é? Se você tem consciência disso, mas você, por exemplo, não se permite viver dentro de uma relação, se você é casado, por exemplo, mas não aceita a correção do seu cônjuge, não aceita nenhum tipo de sugestão, você é uma pessoa fechada dentro dos seus próprios paradigmas, dentro da sua própria vivência, a vivência em comunidade vai ser tóxica, tanto para você quanto para o outro, não é? E eu queria usar e eu queria até que o pastor comentasse sobre isso. Enoque, por exemplo, não é? Enoque, ele se isolou tanto, ele atingiu um nível de... É claro que o senhor falou das exceções, né? Mas eu li um trecho no Espírito e Profecia que dizia que as pessoas nem enxergavam ele mais, né? As pessoas nem viam mais ele. Ele se tornou tão próximo de Deus e acabou se isolando tanto das pessoas que Deus, não é, o tomou para si, não é? Então... Eu sei que existem as exceções, mas isso que é um questionamento que eu quero trazer, né? Até que ponto a vivência em comunidade é benéfica para o indivíduo, independente da aceitação dele, né? Dessa vivência. Eu não sei se o nosso tempo vai permitir isso. Tá com você, Guilherme. Mas pode concluir esse pensamento. Eu só queria dizer o seguinte: essa relação com Deus, ela não me isola do próximo. Uhum. Pelo contrário, eu me torno um canal de amor para o próximo. E se você for ler, eu imagino que você tenha lido o Espírito de Profecia, você vai ver que é comentado que essa relação de Enoque com Deus tornou ele um mensageiro de Deus para a sua geração. Tanto é que é dito que ele é uma referência da pregação da volta de Cristo Jesus, da vinda do Messias, para o tempo dele, porque a minha relação com Deus não me isola do povo, pelo contrário, me empurra na direção do próximo. Esse é o movimento. Jesus disse lá em João capítulo 15, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. E eu não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de meus amigos. E o mesmo João que relatou isso, vai relatar o mandamento lá em 1 João, que ele diz assim: vocês também devem dar a vida pelos irmãos, porque essa relação minha com Deus faz com que eu tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, me leva na direção do outro, de entregar-me sempre para o outro e não de isolar-me. E não de viver, não, eu sou crente, sou cristão, sou discípulo na minha casa, assistindo a Novo Tempo, sem ter contato com ninguém. Ou o mundo é mau, é pecador, eu sou cristão, eu estou longe. Não, é o contrário. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, eu sou enviado por Cristo. Então, eu tenho que ir até o outro
para viver o cristianismo, para viver o discipulado, porque é nessa relação com o outro que eu construo a minha própria identidade como cristão, como exemplo, como modelo ou como seguidor de Cristo Jesus. Jovem, esse é o seu desafio, viver em comunidade e entender que o outro é o encantamento do discipulado. Nosso tempo, como a gente já falou, já acabou. Foi rápido. Foi rápido. Nossa. Paulo, já acabou, Paulo. Eu queria aproveitar para agradecer a sua presença, me despedir de você. E não esquece de divulgar a gente aí, usando essa força do discipulado web que você tem para fortalecer ainda mais o nosso podcast, viu? Beleza, tamo junto. Professora, a gente vai estar aí nessa temporada ainda, nesse tema especial, falando sobre discipulado. Mas até aqui, na metade desse tema, já deu pra gente aprender muita coisa. Nossa, amo esse tema e quero aprender mais cada vez mais. Semana que vem você tá aqui comigo? Claro, beleza, lógico, conta comigo. Pastor, faço o mesmo convite aí, vamos estar junto aí na semana que vem, porque o pessoal quer entender mais a prática do discipulado, estratégias, entender um pouco mais de como o jovem pode ser relevante nesses espaços onde ele está inserido. Com certeza, e a vida em comunidade vai se manifestar na minha vida diária, no meu dia a dia, isso é fantástico mesmo. Estamos juntos. Abigail, boas aulas, você está no último ano aí, né? Concluindo sua formação. Mais alguns anos, mas já estou me formando. Abigail fez um ano em missão, viveu na prática, né, na pele essa experiência, e tem até um grupo especial ali na sua faculdade que se reúne 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Para fazer orações, para fazer louvores. Sim. Vários jovens se reúnem durante as aulas, no intervalo das aulas, para esse convívio e essa experiência de viver com o outro, né? Sim, e com Deus, né? E com Deus também. Muito obrigado, viu, Abigail? Obrigada pelo convite. E olha só, a gente vai ficando por aqui. Bom, eu espero você aqui na próxima semana. Nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira. E ó, não esquece de entrar ali no nosso site. O COB tá aparecendo para você aí que está assistindo a gente pelo YouTube. O cob.adventistas.org/geracalmissionária/itinerante. Temos ainda as nossas hashtags oficiais, né? Hashtag itinerantecast e hashtag geração missionária. A gente volta na semana que vem. Eu espero você por aqui. Valeu!